Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nessa época de janela de transferência, muita negociação rolando, muita gente retornando aos clubes de origem, muita gente saindo dos clubes, chegando em fim de contrato e muita gente mandando também mensagem aqui para mim, perguntando: pô Garone, qual a posição que você acha que o Vasco deveria se reforçar? Quais as posições, na verdade, né? Onde você acha que são os setores mais críticos do time que o Vasco deveria ir no mercado? Eu decidi fazer esse vídeo aqui explicando para as pessoas, ao invés de ficar respondendo um por um nos comentários aqui ou no Twitter, decidi fazer essa análise do elenco do Vasco para a gente tentar entender quais são as posições mais carentes hoje dentro do elenco. Mas antes de eu começar aqui, já faço convite para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário também, a sua opinião de quais as posições você acha que o Vasco deveria ir atrás no mercado para se reforçar. Lembrando que o Vasco já anunciou, oficializou, já até chegou no Rio de Janeiro, o atacante argentino Germancano. Já inclusive fiz uma análise dele aqui no canal, mostrando os gols dele, como foram feitos os gols dele, os últimos 88 gols, se eu não me engano, dele, atuando na Colômbia, atuando no México também, enfim. Já é o primeiro reforço do Vasco e uma posição para mim que era carente há muitos anos no Vasco. O Vasco teve um problema muito sério em 2019, no meu ponto de ver, em duas posições. O centroavante, que o time não encontrou desde a saída do Maxi Lopes. Maxi Lopes já não vinha fazendo uma boa temporada pelo Vasco, teve problema de peso mais uma vez, não conseguiu render nas partidas que atuou, até mesmo no Campeonato Carioca. Acabou deixando o clube. Depois disso, o Vasco ficou rodando no mercado, não encontrou ninguém e teve que voltar a utilizar o Ribamar. Falei do centroavante, que o Vasco resolve. A outra posição carente, no meu modo de ver, em relação a 2019, era o meio-campo. Em relação à articulação central ali no meio-campo, aquele organizador das jogadas, o famoso camisa 10. O Vasco não encontrou também. O Vasco contratou o Bruno César no início de 2019, não rendeu, depois trouxe o Valdívia e o Marquinho ainda no meio de temporada, dois jogadores com essa característica também de meia de criação e não renderam. O que o Luxemburgo tentou fazer para suprir essas duas carências com um só jogador durante o início de trabalho dele ali no Vasco? Utilizou Bruno César, Marquinho e Valdívia, testou, né, os três como falso 9, mais ou menos como joga o Laranjeira hoje no Sub-20 do Vasco. Eu já fiz análise aqui também da estreia. Um camisa 9 sem a bola é o jogador que pressiona ali, dá a primeira pressão em cima dos zagueiros, mas com a bola ele recua como meia central para fazer articulação. Inclusive no Sub-20, se você assistir novamente os gols da partida, o primeiro gol sai de um passe do Laranjeira para a infiltração do Juninho. O Luxemburgo tentou fazer isso no Vasco em 2019, exatamente pela ausência de um camisa 10 e de um camisa 9. Camisa 10 que ditasse o ritmo, né? Tanto o Bruno César quanto o Valdívia e Marquinho são três jogadores que vinham de lesão, que têm um histórico longo de lesão. Então, fisicamente, não conseguiam dar o ritmo, dar aquela dinâmica no meio-campo que o Vasco precisava. Então, o que ele tentou fazer? Adiantou os três, fez um rodízio, então não jogavam juntos, obviamente. Testou os três ali num certo momento do ano, mas nenhum rendeu, um pouco mais adiantado, né? Mas nenhum rendeu como esperado. E o Vasco teve essa dificuldade, teve que retornar para o Ribamar, que estava encostado no elenco, não vinha nem treinando com o elenco, na verdade, vinha treinando em separado. O Vasco agora traz o Germancano, em tese pelo menos, tem tudo para ir muito bem no Vasco, então o Vasco resolve essa situação do camisa 9, mas não resolve a meia central. Essa para mim é a grande posição que o Vasco precisa ir atrás no mercado. O Vasco, isso inclusive para o Vasco ter possibilidade de alterar a forma de jogar. O Vasco jogou em 2019 com 3 volantes exatamente porque não encontrou esse meia central. Então o Vasco atacava muito pelos lados. Tanto que o Rossi foi o garçom, o Rossi jogava muito espetado pela direita, era a grande válvula de escape ali do time. Foi o garçom do Vasco na temporada com 7 assistências. O segundo foi exatamente o Danilo Barcelos com 6, lateral esquerdo. Para você ver como o Vasco dependia dessas jogadas em velocidade do Rossi pela direita e da bola parada, principalmente do Danilo Barcelos, que era a principal característica dele, essa batida na bola. Então o Vasco jogava muito pelos lados e pouco pelo centro.
Somente ter uma noção, aqui no Campeonato Brasileiro, os maiores garçons do Brasileirão eram meias. O Arrascaeta foi o líder da estatística, o Dudu, que é um atacante que joga pelos lados, mas muitas vezes joga pela esquerda e fecha ali por dentro, centraliza a jogada por jogar com o pé invertido. O Carlos Sanches do Santos foi em terceiro, ou seja, muito jogador do meio produzindo, isso historicamente tem sido assim. E no caso do Vasco não, no caso do Vasco os jogadores de ponta criando muito mais e o Vasco tendo dificuldade, inclusive, para achar seu artilheiro de produzir muitos gols. O Vasco, mais uma vez, não chegou a marcar 100 gols na temporada. Um problema de centroavante, é claro, mas um problema também na criação do time. E eu já fiz a análise aqui do Abel Braga. Os times que o Abel Braga teve na mão nos últimos anos tinham sempre meias atuantes, meias de criação, meias mais ofensivos que o Vasco tem hoje. No Internacional, por exemplo, ele jogava com Alex, D'Alessandro, Alan Patrick e o Arangues, um volante que se aproximava muito bem ali como meia. 4 jogadores como titulares desse time, 3 meias clássicos e um volante. No próprio Fluminense teve Sornosa e Scarpa. Tinha o Richarlison ali, na falta de mais um jogador com essa característica, tinha o Richarlison, jogador mais de velocidade, mais estilo Marrone, Thales Magno, por exemplo, mais um atacante do que um meia compondo essa linha, e a chegada do Wendel como segundo volante. No Flamengo, por exemplo, muita gente criticou ele, que ele não botava a Arrascaeta, mas o time jogava com o Diego, Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, mais uma vez um atacante de velocidade compondo essa linha. Depois, mais para o fim do trabalho dele no Flamengo, o início do Campeonato Brasileiro, ele sacou o Diego e botou a Arrascaeta no lugar dele. Ou seja, tinha pelo menos 2 meias de criação, 2 chamados camisas 10 atuando como titulares do time, e o Vasco hoje não tem nenhum. Fiz o levantamento outro dia lá no torcedores.com, vou deixar inclusive o link aqui na descrição lá para minha coluna que sai toda sexta-feira. O Vasco tem 41 jogadores com contrato para 2020. Aí eu fui separando por posição ali. Para meia central, além do Bruno César, você tem o Gabriel Peck e o Lucas Santos. São 2 meninos ali da base, não jogam obrigatoriamente pelo centro, tem jogado muito mais pela ponta, até pela forma de atuar do Vasco, que não tinha o meia central, mas tem essa característica, tem qualidade para produzir por dentro, mas ainda são jogadores frágeis fisicamente, não são jogadores rodados, são meninos. O Gabriel Peck tem 18 anos, se não me engano, e o Lucas Santos fez 20 agora, então pode testar eles nessa posição, claro que pode, inclusive o Thales Magno eu acho que pode fazer essa função por dentro. Mas, como eu disse, são meninos. O Vasco precisa de pelo menos um nome, no meu ponto de ver, é claro, no meu modo de ver, que realmente chegue ali para ajudar esses garotos nessa criação, para você não deixar a responsabilidade toda em cima dos meninos que acabaram de subir da base. Mas falei aqui da meia, mas tem outras posições carentes no Vasco. Falei do que o Vasco precisava em 2019, que já resolveu, talvez o problema com o Cano no ataque, e falta aí esse meia central, mas o time perdeu alguns titulares também para 2020. O Vasco perdeu o Henriques, que era o zagueiro pela direita, o Richard, primeiro volante do time, foi titular em praticamente todas as partidas desde que ele chegou ao Vasco. O Guarim, que é um segundo homem de meio campo ali, até aparecia um pouco mais na criação pela falta desse camisa 10, mas é um volante de origem, e perdeu o Rossi. O Vasco ainda tenta manter esses jogadores, está negociando a renovação, mas a princípio o Vasco não tem Rossi, Guarim, o Richard já vai permanecer no Corinthians, já vem treinando e já encerrou a negociação com o Oswaldo Henriques. Desses 4, acredito que 2 posições são mais carentes, a do Richard e a do Oswaldo Henriques. Por que essas 2 e não as 4 posições são carentes? No caso do Rossi, por exemplo, onde isso aqui, você tem o Gabriel Peck e o Lucas Santos que fazem essa função, você tem o Marrone e o Thales Magno que também jogam pelo lado, você tem o Vinícius e o João Pedro, 2 meninos da base que estão muito bem na copinha, são ótimos jogadores, já havia falado deles no ano passado, chegaram a treinar entre os profissionais, então você tem opções. E se o Vasco realmente conseguir trazer um meia central, ou 2 meias centrais, de preferência, para manter esse estilo de jogo que o Abel teve nos últimos anos, de um pouco mais de controle de bola, que não acelera tanto o jogo, que tem mais o domínio, um toque de bola mais refinado, o Vasco precisa de pelo menos 2 meias, um pouco mais de qualidade nesse toque de bola para manter. Então, deixaria de ter um homem de velocidade ou 2 homens de velocidade como atua hoje em dia, não teria mais esse ponta direita. Inclusive o próprio Raul muitas vezes jogou ali pela direita avançando, é uma opção do Vasco. Então o Vasco tem opções ali para suprir essa saída do Rossi, ainda que caia um pouco o nível. Pode adiantar o Pikachu, por exemplo, e jogar com o Cláudio Vinck na lateral direita, que é mais um jogador
que inclusive vi muita gente pedindo lateral. Só para a gente ter uma noção, o Vasco para lateral direita tem o Pikachu com contrato. Pikachu, Cláudio Vinck, Rafael Galhardo, Caio Tenório, que estourou a idade de sub-20, e Rafael França, que estourou o sub-20 no ano passado. São 5 nomes. Na lateral esquerda, que eu vi muita gente pedindo também, é um setor carente do Vasco, que foi mudando de posição. Aliás, nos últimos anos, talvez seja o setor de maior rotação no clube, mas é um problema do mercado. Você não tem grandes laterais no mercado. O Vasco tem Ramon, Henrique, e você ainda tem 2 meninos que estouraram a idade também. Falei igual Cebolinha agora, estouraram. Mas tem 2 garotos que estouraram a idade nessa virada de temporada, que é o Alexandre, que já disputou partida pelo profissional, e o Coutinho, que era titular do sub-20 antes do Alexandre. Então o Vasco tem opções ali, talvez não sejam as opções preferidas do torcedor, tem que ver como é que o Ramon vai voltar de lesão, é verdade, mas nesse primeiro semestre eu acho que valia para o Vasco, que precisa economizar dinheiro, porque uma coisa é querer contratar. O Vasco, se pudesse, contrataria 11 novos jogadores para tentar brigar pelo título, mas não é a realidade do clube. 11 jogadores de nível, não adianta contratar 11 jogadores do nível abaixo e você ficar só pagando o salário e não utilizar eles. Foi o que aconteceu em 2019, por exemplo. O Vasco contratou 19 jogadores no ano passado e 3 só terminaram como titulares. É muito pouco, é um investimento muito alto que você faz, acaba, em tese, colocando de lado a base e no fim do ano termina usando a base porque esses jogadores não renderam. Foi o que aconteceu com o Bruno Gomes, que teve que subir, Thiago Reis teve que subir logo no início, Lucas Santos subiu logo no início, Marrone e Thales se consolidaram como titulares, não terminaram, por exemplo, em 2018 o Thales ainda não havia atuado e o Marrone não era titular. O Andrei muitas vezes entrando no time, o Henrique recuperando a posição do Danilo Barcelos, enfim. No fim do ano acaba que o Vasco deixa de lado os reforços contratados e acaba usando a base. Se inverter esse sentido, se passar a utilizar a base agora, principalmente nesse primeiro semestre que você tem Campeonato Carioca, as fases iniciais de Sul-Americana e Copa do Brasil, acho que o Vasco pode priorizar o uso da base em detrimento de trazer vários reforços. Falei, precisa de reforços pontuais. Falei aqui do meia central, citei agora o caso do Rossi, que sai, mas não deixa uma lacuna tão grande. O que deixa um espaço muito grande no elenco é a saída do Richard. Por mais que fosse muito criticado pela torcida, aí não estou falando nem de qualidade técnica, o Vasco hoje não tem opções para um primeiro volante. Você tem o Bruno Gomes e só ele. Com o Luxemburgo, além do Richard ser o titular, o Felipe Bastos muitas vezes entrava nessa posição. E antes, no início da temporada, você tinha o Lucas Mineiro. Nenhum dos 3 vão permanecer no clube. O Lucas Mineiro já saiu no meio da temporada ali, mas tanto o Bastos quanto o Richard não devem ficar no Vasco. O Richard, como eu disse aqui, já treina no Corinthians e o Bastos está sem clube. Então o Vasco, nesse momento, só tem o Bruno Gomes para essa posição e até na base é difícil. Quem vem jogando como titular no Sub-20 é o Everton, o menino que veio do Mantiqueira, que está iniciando a trajetória dele no Vasco ainda na base, menino de 18 anos, se não me engano, 19 anos de idade. Então o Vasco precisa ali, para essa função, o pessoal fala muito, o Vasco está cheio de volante, está cheio de segundo volante, na verdade. Jogadores de mais aproximação, de menos controle de jogo. Jogadores como o Marco Júnior, por exemplo, já foi camisa 10 no ABC, no Bangu. Jogadores de aproximação mais à frente. O próprio Raul, muitas vezes jogou como primeiro volante e era criticado pela torcida, melhorou demais quando passou a atuar pelo lado direito como volante, fazendo aproximação ali em velocidade. São características diferentes. Apesar de ali na hora de você fazer a fichinha do jogador, colocar como volante, são jogadores completamente distintos. O Andrei, por exemplo, não é um primeiro volante também. O Vasco tem muitas opções, onde eu chego também aí no caso do Guarim. O Guarim saindo do Vasco, o Vasco perde muito tecnicamente. É um jogador tecnicamente muito bom. Mas para a posição, o Vasco tem outras opções. A maior parte do Campeonato Brasileiro, inclusive o melhor momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi com o Raul pela direita e o Marco Júnior pela esquerda. Não foi com o Guarim em campo. Então o Vasco consegue suprir. Além deles tem o Andrei, que eu falei aqui, disputando posição. E você tem Caio Lopes e Juninho muito bem no Sub-20. Então, para segundo volante, que talvez seja menos utilizado pelo Abel, como eu disse aqui, com o Luxemburgo, o Vasco jogava no 4-3-3 e usava 3 volantes. Com o Abel, pelo menos em relação aos últimos trabalhos do Abel Braga, o Vasco, os times dele jogavam no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1, variando ali, com esse segundo volante se aproximando muito dos meios de criação. Ou seja, tinha um segundo volante.
Se a gente for pegar esse modelo de jogo do Abel e colocar no Vasco hoje, isso significa dizer que seria o Bruno Gomes como esse primeiro volante, que é a única opção, e você teria 4, 5, 6 jogadores disputando uma posição. Seria Marco Júnior, Raul, Andrei, o Juninho e o Caio Lopes brigando ali por uma opção para ser segundo volante desse time. Então, muda completamente a característica do time se o Abel realmente mantiver esse modelo de trabalho dos últimos anos. Então, não se torna uma carência a saída do Guarim. Se torna, sim, o Vasco perde com isso aqui tecnicamente. Mas em volume de jogadores, que já atuaram bem com a camisa do Vasco, o Vasco tem sim para suprir. Não vejo como uma posição carente. Ao contrário do que acontece na zaga, por exemplo. O Vasco há muitos anos tem dificuldade desde a saída do Luan, pelo menos, o Vasco não conseguiu encaixar esse zagueiro pela direita. Teve o Breno vivendo bons momentos ali em 2017, mas é um jogador diferente do Ramon. Falei que do Ramon que tem que ver como é que ele vai voltar, tem que ter uma atenção especial. O Ramon se machucou 2 vezes seguidas atuando pelo Vasco nos últimos anos. O Breno tem uma lesão desde os 19, 20 anos de idade que ele não consegue ter uma sequência. O ano que ele mais atuou na carreira, depois da lesão, foram 25 jogos pelo Vasco. Isso é muito pouco. Até fiz um vídeo recentemente falando do Dedé, muita gente questionando a condição física do Dedé. O Dedé, depois da lesão, nos últimos 2 anos, teve uma média de 44 jogos por temporada. Então são situações completamente diferentes, tanto do Ramon em relação ao Breno, quanto do Dedé em relação ao Breno. A situação do Breno, infelizmente, é muito delicada. Pode retornar aos gramados? Pode. Deve retornar aos gramados. Mas não se sabe, é difícil você contar com ele para uma temporada inteira. Infelizmente, é um jogador que tecnicamente eu acho sensacional, deveria ser, bem fisicamente, seria titular desse time do Vasco, o Vasco não precisaria contratar ninguém para a posição. Mas como a situação dele é muito delicada, são anos e anos com essas lesões seguidas. Aliás, desde o início da carreira dele, ele não chegou mais longe na carreira por conta dessas lesões. Eu acho que o Vasco deve sim ir atrás de um reforço. Já citei aqui o Dedé, já fiz vídeo analisando o Dedé. Acho que seria um retorno sensacional caso se confirme essa volta do Dedé ao Vasco. Então, já falei aqui da meia central, que o Vasco precisa, de preferência, 2 jogadores para fazer essa função que não teve em 2019. Já falei do zagueiro pela direita, que eu acho que é primordial para o Vasco. E falei também desse primeiro volante, comecei a falar, dei uma volta aqui, que o Vasco só tem o Bruno Gomes. Então essas para mim são as 3 posições mais carentes nesse elenco do Vasco. Não sei se eu já falei aqui, mas eu pensei nisso. Para mim a construção de um elenco deve começar pelos titulares para trás. O Vasco tem uma base muito sólida. O Vasco tem formado grandes jogadores nos últimos anos. Então o Vasco consegue montar um elenco. O Vasco tem 40 jogadores sob contrato, a maioria deles são vindos da base, alguns que estouraram a idade. Então o Vasco consegue completar os seus reservas com qualidade vindo da base. Mas a equipe titular ainda tem essas carências, principalmente técnicas. Dá para montar um time com o que o Vasco tem hoje? Tem, mas vai brigar abaixo do que brigou no ano passado, porque até agora o Vasco perdeu 15 jogadores e contratou um. Por um lado é bom, que a maioria desses jogadores que saíram não eram titulares da equipe e geravam um gasto muito alto para o clube. Agora, mas falta ainda agora, alguns deles eram titulares e vão fazer falta nesse elenco do Vasco. Acredito que essas 3 contratações pontuais são fundamentais para o Vasco ter um 2020, pelo menos esse início de 2020 bom. A contratação de um zagueiro pela direita, a chegada de um primeiro volante, não adianta ser qualquer volante, e a contratação de pelo menos um meia central para ajudar nessa criação das jogadas por dentro, para o Vasco conseguir variar, sair desse 4-3-3 com 3 volantes, um time muito mais reativo e começar a propor um pouco mais o jogo, como é característica dos times do Abel Braga, ou pelo menos como foi nos últimos anos. Bom, galera, é isso. Se você é novo aqui no canal, mais uma vez faço o convite para você se inscrever. Se você já está acostumado, deixe seu like, deixe seu comentário com o que você achou dessa análise e o que você acha que o Vasco deve fazer nesse mercado. Saudações e até a próxima.